Aleluia. Até morreu, eu a vou proclamar. Eu gosto tanto, eu amo este hino, porque o que é que a minha vida diz sobre a cruz? O que é que a minha vida testemunha aos outros sobre a cruz? O que é? O que será? Isso deve de ser uma pergunta que nos fazemos, irmãos, todos os dias. O que é que a minha vida está testemunhando para este mundo perdido? Aleluia, aleluia. Ok, vamos entrar no livro do 1 Samuel. A gente vai estar no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. E eu já vou pedir perdão aos irmãos por alguma coisa que eu não vou dizer correta, mas eu acredito com todo o meu ser que os irmãos vão entender o que eu quero dizer hoje nesta manhã, amém? Hoje eu vou falar sobre a vitória de David sobre Golias. É uma história de fé e vitória sobre grandes adversidades. Mas antes de irmos para o 1 Samuel 17, eu quero falar sobre alguns fatos. A guerra que eu vou falar não foi só uma qualquer do Antigo Testamento. Tratava-se de uma guerra feita para a própria existência da nação de Israel. Os israelitas tinham lutado contra os filisteus durante 200 anos. 200. Imagina lutando contra um povo para 200 anos. E uma perca agora podia custar-lhes tudo. Imagina sendo a pessoa que tinha que suportar o peso deste tipo de pressão. Os israelitas lutaram por quase 200 anos contra o povo filisteu e esta próxima guerra podia acabar com todos. Imagina! O povo de Israel cansou-se desta luta. E então, o que é que eles fizeram? Mas às vezes, a gente são igual ao povo de Israel. O que é que eles foram fazer? Eles exigirem para Deus dar um rei para lutar por eles. Então Deus vos lembra a eles, através do profeta Samuel, que ele era o rei deles. Mas isso não foi suficiente para este povo. Eles queriam um rei que pudesse ver como as outras nações tinham. Então, Deus disse a Samuel para fazer o Saul o rei deles. Já que ele era um jovem impressionante, com uma cabeça mais alta de qualquer um dos outros. O único problema era este aqui. Saul não tinha o coração certo com Deus. Ele era ganancioso, egoísta e ciumento. A liderança dele foi um fracasso e o seu reino estava pronto a desfazer-se. Quantas vezes pagamos porque em vez de esperar em Deus, exigimos que Ele age agora. Senhor, agora! Senhor, o que é que vai ser da gente agora? E a gente faz essas perguntas. Senhor, trata disso, trata deste assunto, trata de fulano, trata de fulana. Agora, eu já não aguento isso. E foi o que o povo de Israel fez. Eles exigiram, Deus, faz algo agora. Às vezes,
a gente não quer esperar que as bênçãos de Deus venham no tempo dele. A gente quer no nosso tempo. Mas eu orei por isso. Eu pedi por tanto tempo. Será que Deus não está me vendo? Ele está me vendo. Ele, mas é no tempo dele. A gente tem que fazer uma escolha de confiar em Deus, incluindo o tempo dele. Senão, a gente paga pelas coisas que a gente diz. E foi o que aconteceu aqui, os irmãos vão ver. Ok, os israelitas tinham uma grande lição de humildade na sua frente. E eu vou falar sobre isso agora. Os filisteus tinham os israelitas debaixo do seu controlo, a destruir a armadura deles, e em certa altura só Saul, o rei, e o seu filho Jonatas é que tinham espadas. Os outros lutavam com pequenas ferramentas de jardim. Imagina indo para lutar com uma pequena ferramenta e só o rei e o filho dele é que tinham espadas. Isso não é brincadeira, irmãos. Mas Deus não é limitado a instrumentos humanos, nem armas humanas. E vamos ver exatamente como isto acontece nesta história. 1 Samuel, isso fica em capítulo 17, 8 a 11. Eu não vou ler tudo por causa do tempo. Mas aqui lemos sobre Golias gozando e ameaçando o povo de Israel. Golias diz aos israelitas para enviar alguém, qualquer pessoa, para lutar contra mim, cheio de mania. Imagina só, queres-me dizer que não está ninguém aqui deste povo escolhido, deste Deus, para se meter contra mim? E que mania tinha aqui este homem, este Golias. E o acordo que ele fez era assim: se ele ganhasse, o povo de Israel ficava sujeitos a ele. E ao contrário, se eles ganhassem. Golias levantava-se em frente de todo o povo e declarava: neste dia eu desafio os exércitos de Israel. E eu quero que os irmãos hoje ponham-se no lugar dos israelitas. Imagina alguém chegando aqui contra o povo de Deus e dizendo: neste dia eu desafio a ti e o seu povo. Isto fez os israelitas tremer com medo. Porquê? Porque é que eles tinham medo de Golias? Deixa-me falar sobre Golias. Ele tinha mais de 9 pés de altura e pelo menos umas 600 libras. Este homem era enorme. Ele era tão grande que os israelitas pensavam que ele nunca podia ser atingido. Eles olharam para ele e diziam: como é que a gente vai contra este gigante? Isso é impossível. Eu não vê. Pedro dizia: eu não vê. Mas David olhou para isso de uma forma muito diferente. Quando a gente está cobertos com o sangue de Jesus e a força e o poder e a sabedoria do nosso Deus, a gente vá na força dele, não na nossa. Vê como é que David olhou para este gigante. Ele olhou para ele como se fosse impossível eu te atingir, porque tu és tão grande. Este homem é grande, é impossível ele não ganhar esta vitória. Você vê a diferença da mentalidade de David, um jovem que tinha pelo menos uns 17, entre 19 anos, e como é que se diz? Um exército inteiro com medo, mas esse jovem... Quando a gente vai nas forças do nosso Deus, aleluia, oh aleluia.
Eu penso que a maioria de nós, a gente todos, quando lê essa história, a gente quer ser igual ao David. Mas em vez disso, e eu não quero ofender ninguém, eu estou falando daquilo que o Espírito meteu no meu coração. E eu tenho que falar o que Deus me mostrou nesta manhã. Eu penso que em vez de a gente ser igual a David, muitas vezes, e nem todos, mas muitas pessoas, e muitas vezes a gente são exatamente como Golias. Credo, Débora! Credo! Porquê é que estás dizendo isso? Que julgamento é esse? Deixa-me explicar. Deixa-me ser realista. Golias tinha uma enormidade. Como eu falei, ele tinha mais de 9 pés de altura. Ele tinha equipamento, mais de 100 quilos de armadura. Ele tinha experiência e foi criado para isso. Ele era um homem de guerra. Ok. Então, como é que a gente são igual a Golias? Quantas vezes deixamos de confiar em Deus porque confiamos primeiro nas nossas credências, no nosso orçamento, nas nossas forças, nas nossas ideias, na nossa maneira de pensar. Mas eu fui criada assim, mas a gente sempre fizer isso assim. Eu. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me tirar disso? Como é que eu vou alcançar isso? Em vez de dizer, como é que tu vais fazer isso? Usa-me, Senhor, vai à minha frente. É assim que a gente tem que ser. Come on. Quantas vezes a gente depende das nossas forças e pensamos que isto é suficiente para as batalhas que enfrentamos? Não é. Não me interessa qual é o vosso estatuto social. Não me interessa quanto dinheiro, quanta educação. Não me interessa quanta armadura. Não me interessa quão forte fisicamente, mentalmente que tu és. Se Deus não é número 1 na sua vida, se o objetivo não é para glorificar o nome dele, sim, você pode ser alto e amado, pode até ter fama, pode até ter tanta amizade, mas se Deus não é número 1 na sua vida, é só uma questão de tempo enquanto tudo cai por terra. O nosso objetivo, irmãos, igreja, os ouvidos estão abertos? Diga amém. Estamos vivos em Cristo, amém, aleluia. O seu objetivo tem que ser para glorificar a Deus, sempre em primeiro lugar. Os verdadeiros heróis, presta atenção. Hello? Os verdadeiros heróis da fé são aqueles que têm um coração que parte só em pensar naquele que desafia a Deus. Isto quer dizer, se alguém fala mal do irmão, não se aceita isso dentro de casa. Não se aceita estes telefones assim, text messages, seja o que for. Irmãos, por favor, isso deve machucar o nosso coração. Porque é que isso diz ao mundo se os irmãos falem mal de outros? E o David foi isso que partia a alma dele quando ele via esse gigante desafiando o povo de Deus. Será que os irmãos estão a coberta uns dos outros? Será? Cada um é que sabe. Alright, eu já me perdi aqui. Vamos dar uma olhada rápida para David por um momento. Observamos a resistência deste rapaz. Mas presta bem atenção ao coração dele.
Em resumo, nos versículos 16 e 17, e eu não vou ler tudo, vemos que Golias apresentou-se todas as manhãs e noites durante 40 dias para tomar posição. Agora, Jesse, o pai de David, mandou ele levar cereais e pão para os seus irmãos no campo. E se continuamos a ler, vemos que David fez exatamente o que o pai pedira a ele para fazer. Vamos avançar agora para os versículos 25 e 28. E agora David chega e ouvi dizer que este gigante está sempre a aparecer. Ele só aparece para desafiar Israel. E o rei vai dar uma grande riqueza ao homem que consegue matá-lo. Vai até arranjar uma mulher e a sua família viverá livre de taxas, essa coisa toda. Agora, em distância, o irmão mais velho de David vê ele fazendo perguntas. E eu posso imaginar isso. O David no campo, mas o que é? E afinal, o que é que este homem está fazendo aí? Mas o que é? O que é o problema com este homem? E eu dizia, ele está dizendo que desafia o povo de Israel. E então, porque é que vocês ainda não estão todos desse homem? Porque a gente está medo dele. E o irmão dele ficou tão ruim que ele diz, quem é que tu pensas que tu és? O que é que estás fazendo aqui, rapaz? Tu és muito novo, tu és um jovem, sai daqui, tu morres aqui neste campo, desaparece. E o que é que acontece a seguir nos versículos 29 a 36? E é nesta parte que temos que prestar muita atenção. E é aqui que vamos ver um lado do coração de David que eu nunca tinha reparado antes. E eu já li essa história pelo menos 1000 vezes. E os irmãos vão ter paciência comigo que eu tenho que ler isso. Versículos 29 a 36. Aleluia. E disse David, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de David chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. David disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. David, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, vê atrás dele, dê-lhe golpes e livra a ovelha da sua boca. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Este filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. Aleluia. Em versículo 36, a gente vê a coragem de David e o coração dele. Quando ele disse ao rei, eu já lutei com animais. Vemos aqui a resistência e a coragem dele. E na segunda parte, eu amo tanto esta parte. Vemos o lindo coração de David para Deus quando ele diz assim, estou a levá-lo para baixo porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Ver o coração deste rapaz. É ver matar este gigante porque ele está indo contra o povo de Deus. Ele está indo contra o nosso
nosso Deus vive, aleluia. Eu quero ser como David. Se entra alguém na minha casa para falar contra o povo de Deus, eu não aceito isto dentro da minha casa, irmãos. Eu não aceito, porque eu quero ver almas perdidas ter um encontro com este Deus vivo. E como é que eles vão ter este encontro se estão entretanto uns falando mal do corpo de Deus, dos ungidos de Deus? Isto não pode haver nunca. Foi o fato que Golias recusava-se de obedecer a Deus e desafiava o povo de Deus Todo-Poderoso. David não podia permitir que alguém escandalizasse o nome de Deus vivo. Ele não aceitava isso. E o que é que aconteceu a seguir? Nos versículos 37 a 40, Saul diz a David: vai, e que o Senhor esteja contigo. Então Saul veste David com a sua própria túnica e enche ele com a sua armadura, um capacete e até dê espada a ele. Imagina o que Saul estava pensando nesta hora. Se você dizia: boa sorte, menino, vá com Deus. Espera, ainda tem mais. David desce tudo. Ele tira tudo para fora, o capacete, a espada, a arma, tudo. Ele desce, porque ele não estava habituado. Ele recusou-se usá-la. No versículo 40 diz: pegou a sua vara e foi a procurar 5 pedras lisas no ribeiro. Ele colocou as 5 pedras em sua bolsa de pastor, pegou a sua funda e saiu para enfrentar o filisteu. Vamos fazer uma pausa por um segundo. David nunca pediu a Deus para colocar mais nas suas mãos. David, em primeiro lugar, foi fiel com aquilo que lhe foi dado. Às vezes a gente pensa: eu também tenho estudos, mas isso não quer dizer que amanhã eu vou estar na frente da igreja. Isso não quer dizer isso. Tudo na hora, no tempo do Senhor, porque Ele é um Deus de ordem. Primeiro, a gente tem que ser fiel com já está entregue nas nossas mãos. David teve que provar que era humilde enquanto era fiel na perseguição dos animais antes de conseguir derrubar um gigante. Deus nunca vai pôr mais nas nossas mãos enquanto a gente não estão dispostos a ser fiéis com aquilo que já está lá. Isso quer dizer que a gente tem que aprender a ser contentes. Oh, mas porquê que a minha casa é pequenina e fulano tem outra casa tão grande? Porquê que o meu carro é tão velhinho, mas fulano tem 4? Será que Deus não é suficiente para ti? Eu quero para a gente, e que seja como aviso, irmão, por causa da nossa vida é um testemunho para os outros do nosso Deus. Venha o que vier, eu confio em Deus. Venha o que vier, eu estou contente em Deus. Quer dizer, se Ele quer tirar tudo de mim, eu confio em Deus. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei o que é ter muito e ter pouco. Mas a gente tem que ser fiel a Deus para a gente poder mostrar a diferença àqueles que não têm Jesus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Continuando, vamos acabar a história, certo? Versículos 45 a 50. David, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor,
dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Olha o que ele diz aqui. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E isso tem que ser o nosso objetivo. Não foi David que ganha nada. Foi o poder e a sabedoria e a graça do nosso Deus que usou este servo. O menino de 17 anos acha que tem a força para matar um gigante? Não, mas o nosso Deus, a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. E às vezes na vida aparecem gigantes. E parece que a gente está se afundando. E é normal, Deus conhece o nosso coração. E a gente às vezes resmunga, Senhor, porque é. Mas, irmãos, a gente canta isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus me fortalece, eu posso todas as coisas. Será que é isto que o mundo está a ver? E a gente vai ter baixos e altos. E vai vir setas malignas contra a gente. E a gente tem que ter muito discernimento. Às vezes a gente vai falhar, mas a gente tem sempre uma escolha. E não vai ficar em baixo quando eu caio. Eu quero me levantar no poder e na força do Espírito Santo. E às vezes eu tenho que me humilhar e eu tenho que ir para trás e dizer, fulana, perdoa-me, eu errei. Mas é assim que eles vão ver a graça do nosso Deus. Irmãos, foi esta palavra que Deus meteu no meu coração. Os irmãos vão com Deus, mas não sai agora, a gente ainda vão participar da comunhão. Amém? Deem louvores a Deus. Lembre-se do nosso Deus. Podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia.